tá bom? Na hora que eu botar para gravar aqui vai dar uma leve travada também, mas vamos fluindo devagar, ok? Gostaria de lembrar a vocês sobre as aulas que vocês viram, que o nosso capacitor é um dispositivo elétrico armazenador de carga. Qual é o objetivo do nosso capacitor? Armazenar carga para descarregar em um determinado elemento de circuito. É isso que ele vai fazer. Armazena para descarregar, ok? Além disso, o nosso capacitor tem uma capacidade de armazenamento, chamada de capacitância, ok? Essa capacitância demonstra de forma muito importante para nós que nenhum condutor pode ser eletrizado indefinidamente, ok? Não dá para eletrizar um condutor ao léu, quanto eu quiser, infinitamente, não pode, porque chega um momento que ele, dotado de carga e, por isso, de potencial elétrico, cria no local onde ele está um campo elétrico, através da DDP, entre ele e o local. Eu deixei isso muito claro na nossa videoaula, quando eu citei uma esfera, né, eletrizada, vamos botar aqui uma carga negativa, por exemplo, portanto ela tem um potencial e um ponto qualquer aqui no ar. Então, nesse momento eu tenho aqui um potencial VA, ali um potencial VB, eu garanto a você que ele é diferente, porque o potencial elétrico é KQ sobre R, aqui na esfera, raio dela na sua superfície, e ali no ponto B seria KQ sobre D, sobre a distância daqui até lá. Olha a distância D. Então, devido ao fato de VA ser diferente de VB, nós temos uma DDP, a famosa VA menos VB igual a E vezes D. VED. A gente viu o VED, aonde o VAB é VA menos VB, a diferença de potencial. Dessa forma, meus aliados, o que acontecia aqui? Um campo. E o que esse campo é capaz de fazer? Quebrar a rigidez dielétrica do ar, fazendo com que o meu capacitor, o meu condutor, descarregue no ar, ok? Porque se o campo ultrapassa a rigidez, o ar se torna um condutor e por isso o meu cara, ele descarrega. Só que isso só acontece quando ele ultrapassa o seu limite, né? Quando ele atinge aquele limite de carga que todo condutor tem. Esse limite de carga está associado à capacitância através da equação Q igual a CV, conforme nós falamos, ok? Carga e capacitância ligados. Quem armazena carga, armazena energia. E eu também citei a fórmula da energia armazenada. Aliás, as fórmulas, né? Porque a gente tinha energia igual a QV sobre 2, mas também CV quadrado sobre 2, ou até mesmo, qual que era a outra? Q ao quadrado sobre 2C. 3 equações para calcular uma mesma coisa. A energia armazenada em um capacitor, em um condutor. Ok? Isso é a introdução. Todo condutor tem um potencial, um poder de armazenamento de carga, chamado capacitância. Quem tem capacitância armazena carga, quem armazena carga armazena energia. Ok, moçada? É assim. Simon, Oi, repete fazendo um favor, travou aqui. repito, essa parte final eu disse, todo capacitor ou todo condutor, entenda, todo condutor é um capacitor, ok? Acontece que aqui a gente ensina para você 2 capacitores que são usados como elementos de circuito.
que é o capacitor esférico e o capacitor plano, né, motivo da nossa videoaula. Mas o que eu quis dizer agora há pouco para você é, todo condutor ou todo capacitor tem um potencial de armazenamento, um poder de armazenamento de carga chamado capacitância. Quem tem capacitância, armazena carga. E quem armazena carga, armazena energia. Nunca se esqueça que carga e energia são relacionadas, mas não são a mesma coisa. Carga dada em Coulomb e energia dada em Joule, ok? Essa é a primeira. Valeu. Ah, o produto não é energia, Luiz. Lá no nosso gráfico, Luiz fez uma pergunta aqui, tá? E a resposta é um tanto pouco triste, né? Por que um tanto quanto triste? Gente, como está na videoaula, só uma introdução, eu vou apagando, tá bom? Tem algum problema aí? Qualquer coisa vocês coloquem aí. Né? Ah, não, prefiro tirar uma foto e tal. Vocês me falam. Mas eu acho que como já foi, né, só um resultado rápido aqui para a gente ir para as questões. Show. Uma ideia rápida aqui para vocês. O gráfico, Luiz, que eu cito lá no vídeo para vocês, ele é um resultado experimental, né? É esse gráfico aqui, ó, visualizado por Farad, que representa o comportamento da carga em função do potencial que o condutor tem. E é claro, né, como o potencial é K, Q sobre R, eu preciso assumir que aqui está o meu condutor. E o experimento foi feito para o condutor esférico, tá? Num primeiro momento. Foi feito para condutores esféricos. Se eu dou carga para esse cara, exemplo negativo, ok? E esse condutor tem um mesmo raio, né? A minha esfera tem um raio só. Eu nem dilatei ela, nem contraí. A minha esfera está aqui. E se ela fica no mesmo lugar, no mesmo meio, ela não sai daqui, o potencial dela, olha que lindo, é proporcional à carga. Legal, Simon. Por quê? Porque o raio é constante e o K, o que é o K? Constante do meio, né? Do meio onde está o meu condutor, também é constante. Então dá para perceber que o potencial é função da carga. Por isso, à medida que eu vou dando carga para a minha esfera, o potencial elétrico dela vai aumentando. E é aí que acontece aquela DDP monstro capaz de fazer com que ela descarregue. É daí que vem. Então, se Q e V são proporcionais de forma direta, nós temos esse resultado gráfico. Legal, até aí tudo tranquilo. Porém, qual é a parte experimental? E aí, experimental significa fiz a medida com o instrumento e bateu, né? Medindo a quantidade de energia, o que notou-se, Luiz, o que notou-se, PVN, que aqui, aí não é o produto, né? É a área, tá bom? A área do nosso gráfico, que vê a área abaixo da curva, fornece a quantidade de energia. Mas, Luiz, eu posso te explicar por um outro lado, né? Porque na matemática, e eu gostei da sua colocação, por que o gráfico Q vezes V, por que o produto seria energia? Isso, de fato, é um gráfico QV, e a área abaixo dele é a energia. Agora, me ajuda. Quando um corpo armazena carga, ele tem um potencial, ele tem uma energia potencial armazenada. E aí vocês vão precisar voltar lá atrás e lembrar daquela equação, essa pouca gente lembra, né? Da energia potencial eletrostática. Quem lembra dessa, moçada? U igual a Q vezes V. Aí, Luiz, se você olhar para cá e falar assim, ah, tá, aquela equação de onde veio o conceito de potencial elétrico, né? Que é U dividido por Q, Joule por Coulomb, o conceito de potencial. Você vai falar assim, ah, se você tivesse falado isso lá na videoaula, eu já tinha sacado, né? U QV, o que é U?
a energia potencial, que aqui nas equações a gente resolveu chamar de E, que ficou pelo gráfico QV sobre 2. Aqui é a ideia, tá? A ideia de onde vem. Agora, para armazenar no condutor, a área QV sobre 2, CV quadrado sobre 2, ou Q quadrado sobre 2C. É daqui que vem a ideia da energia potencial no gráfico Q vezes V. É daqui que vem a ideia. Topzera? Eu imagino que não. Nós vimos ela, eu ainda estava lá no quadro, gravando videoaula, lá no canal do YouTube, mas lá naquele quadro do colégio ainda. Foi o comecinho, lá em março, né, quando começou a pandemia, né, na verdade em abril que a gente começou com as aulas, né? Aí lá em abril a gente trabalhou dentro do capítulo 3, potencial elétrico, ou capítulo 2, se eu não me engano, né? Mas a gente começou estudando carga elétrica, eletrização, força, campo, potencial. Vira lá no capítulo de potencial elétrico, né? Essa matéria puxa muito para o lado de lá. Depois, nos finalmente, nós vimos o capacitor plano na videoaula, que para esse capacitor, que também tem capacitância Q sobre V, também aparece o SEAD, epsilon A sobre D. Muito importante lembrar da distância entre as placas e da área de uma placa, ok? Área de uma das placas. Por convenção, o que a física entende? Na hora que esse capacitor ficar eletrizado, positivo e negativo, logo as placas assumem uma carga mais Q e menos Q. Eu falei para vocês, de forma muito importante, que a carga armazenada por esse capacitor será sempre a carga da placa positiva. Esse é outro resultado experimental. Ah, tem mais Q e menos Q. Não tem problema. A carga total desse capacitor está aqui, ok? Na placa positiva. Vamos parar de conversar e vamos conversar com o exercício, que a gente vai ganhar mais ainda, ok? Vou abrir aqui para você. Esse é o materialzinho do seu Classroom, ok? Na verdade, estava postando e salvando quando eu resolvi fazer o processo de reiniciar. Eu nem sei se foi ainda, né, para vocês, porque eu reiniciei o computador, desliguei tudo aqui, né, para ver se resolvia. Então, depois vocês me dão um feedback aí, mas assim que acabar a aula eu vou entrar também para confirmar, tá bom? Para a gente trabalhar. Bonitos, tem 4 exercícios dessa lista que eu preciso muito fazer com vocês hoje, ok? Muito mesmo fazer com vocês hoje, porque eles demonstram uma parte totalmente diferente dessa questão da capacitância, tá? E a gente vai ver a partir de agora. Topzera? Primeiro, para começar dando uma ideia do que é a nossa capacitância, né? O nosso capacitor, no exercício número 1, você vai abrindo aí a minha tela depois, né? Um capacitor plano de capacitância 5 microfarad. Falei muito para vocês que a capacitância, falei lá na videoaula, a capacitância, ela vai representar um valor pequeno mesmo, né? Porque 1 farad necessitaria de um capacitor gigante. Eu cito esse exemplo lá na videoaula. Então, 5 vezes 10 a menos 6 farad, essa é a nossa capacitância, recebe uma carga elétrica de 20 microcoulombs. Então, 20 micro também, né? Na hora de fazer conta, eu costumo substituir sempre as subunidades aí por conta das potências de 10. Ele quer saber a DDP entre as armaduras do capacitor. Aqui um cuidado especial, porque essa lista de exercício é da internet e vai ter lugar que vai chamar, muito lugar na internet, que vai chamar a atenção, a DDP de U.
A gente sabe que a gente trabalha, principalmente no Enem, com o conceito de V, ok? Então, a DDP, V entre as armaduras do capacitor. E na letra B, a energia potencial elétrica armazenada no capacitor. Então, qual é a DDP? E qual é a energia armazenada no capacitor? Perfeito? É isso que o doidão está querendo para a gente aí. Eu só preciso fechar isso aqui, que eu não estou conseguindo fechar isso aqui. Muito bem, aqui estou eu de volta. DDP, né? Q igual a C vezes V. Essa é a nossa letra A, só conceitual, né? Tem muitas questões aqui, moçada, que são fechadas, mas um monte delas eu mexi, tá? Deixei elas abertas também. Que a carga 20 vezes 10 a menos 6, a capacitância 5 vezes 10 a menos 6 e a tensão, a voltagem, ficou suave, né? Para a gente demarcar, 20 dividido por 5, essa é a DDP, a tensão nas armaduras do nosso capacitor. Provavelmente ele está falando de um capacitor plano, né? Porque para falar em armaduras, são placas, ok? Então, potencial ou DDP entre as placas, 4 volts, perfeito? Se eu sei, olha que doido, a distância entre essas placas, eu consigo calcular o campo elétrico gerado ali no meio. Muito massa, né? Já que eu tenho V e teria a distância, eu posso usar o VED, tá bom? Na letra B, ele pede a energia armazenada, ok? Poxa, tem o Q, tem o V, dá para fazer direto Q, V sobre 2, né? A energia armazenada, né, do conceito estrutural da matéria, a carga 20 micro, a DDP 4 volts, dividido por 2. Dá para a gente simplificar aqui, chamar de 2, e aí nós temos 20 vezes 2, vamos fazer direto? 20 vezes 2, 40, e no lugar do 10 a menos 6, eu vou botar micro, unidade de energia, joule, ok? Só para ficar coerente com as marcações que ele está colocando para você. Então, temos 40 microjoules de energia nessa número 1. Tá? Peço que você copie ou fotografe aí, para você depois continuar seguindo, né, na sequência da lista aí e resolvendo os exercícios. Tranquilo essa número 1? Conceitual, estrutural, de boa? Suavidade? Tá tranquilo. Muito bom. Vamos voltar aqui. Verdade, antes de voltar, já vou pedir para você entrar lá no link 2, né? Porque eu acho que eu marquei às 19h10 e está dando 19h07 aqui. A gente já pula para o link 2 de uma vez, mesmo eu tendo entrado aqui de novo. Pode ser? Já vai pulando lá para o link 2. Eu vou sair, abrir o link 2 e aí você entra no segundo link lá, por favor.